Função quadrada é um dos assuntos mais incríveis da matemática. Você tem uma pequena introdução disso lá no seu nono ano, né? Só que agora a gente vai analisar comportamento gráfico, valores máximos e valores mínimos, tá? Quero parabenizar você pela participação no nosso site matematicaparoenem.com.br. Veja as nossas listas de exercícios, muitos exercícios interessantes após as nossas questões da videoaula de hoje. Aliás, eu aconselho que você assista todas as videoaulas, depois vá direto para os exercícios e se cadastre no nosso grupo, no nosso WhatsApp, que eu estou com vocês o tempo todo, na hora que vocês precisarem, pelo 84 Rio Grande do Norte, terra maravilhosa, 999536704. Então, repetindo, 999536704. Então, vamos começar? Teoria da função quadrática, a chamada função polinomial do segundo grau, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa importante, qual é a definição de uma função quadrática ou função de segundo grau? Ela é uma função que tem domínio reais contra domínio reais, ou seja, é uma função dos reais em reais. E tem a seguinte forma matemática: ax ao quadrado mais bx mais c. A necessidade é que a seja diferente de zero, porque para ela ser do tipo segundo grau, polinomial de segundo grau, é necessário que o a seja diferente de zero. Se o a fosse zero, ela cairia para uma função polinomial do primeiro grau, que já está estudada lá no nosso site. Os valores de x, para que essa função se anule, são as chamadas raízes, e é calculado como se segue. Você com certeza fez isso muitas vezes lá no seu nono ano. No nosso tópico equação de segundo grau, nós temos muitas questões envolvendo determinação das raízes. Aqui a gente vai mais um pouquinho fundo na história, tá bom? Como é que você acha essas raízes? Ou seja, quais são os valores de x que faz com que a função se anule? Como é que você calcula? Inicialmente, o valor de x é calculado por menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde você deve lembrar que esse delta é b ao quadrado menos 4ac. Qual é a observação importantíssima sobre o delta? Na hora de você calcular o delta, se esse delta der maior que zero, há duas raízes, ou seja, são dois valores de x que fazem com que essa função se anule. Se o delta for igual a zero, só vai existir um valor de x, que a gente chama de uma raiz dupla. Daqui a pouco você vai entender porque eu tenho que chamar de raiz dupla. Mas o fato é que quando delta é igual a zero, só existe um valor de x que anula a função. E se o delta for menor que zero, não vai existir raiz real. Porém, lá no estudo dos números imaginários, os números complexos, você vai ver que tem toda uma formulação matemática para isso. Em breve, o nosso post de números complexos vai explicar a você o que fazer quando o delta é menor que zero. Mas para o nosso objetivo de hoje, trabalhando dentro do mundo dos reais, se o delta for menor que zero, você vai dizer não tem solução, não tem raiz real. A fatoração, uma função do segundo grau, ela é importantíssima. Muitos alunos não dão o devido valor à fatoração, mas ela pode nos ajudar bastante. Alguns exercícios a seguir vão utilizar a fatoração. Então, o que é a fatoração? A coisa mais simples do mundo. Se você encontrar as raízes x1 e x2, o que é que você vai fazer? Se a função ax ao quadrado mais bx mais c tem raízes x1 e x2, a sua forma fatorada será dada por isso aqui, ó. Então, a função do segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx mais c pode ser escrita assim, ó, a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2, onde exatamente x1 e x2 são as raízes. Então, olha que legal. Se você conhece as raízes da função de segundo grau, calculando o delta, o x', x2', uma maneira de escrever a forma matemática da função de segundo grau é a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Olha um exemplo para você. A famosíssima função de segundo grau x ao quadrado menos 5x mais 6, que quando você resolve o delta e calcula o x, você vai achar dois valores para x. Esses valores serão 2 e 3. Eu não fiz porque acredito que seja uma coisa que você já domine, né? Calcular delta, calcular as raízes, até porque no nono ano houve muita ênfase nisso aí. Então, calculando as raízes 2 e 3, você pode escrever agora a sua forma fatorada. Ó. Olha que legal. Primeiramente, quem é o a? Aquilo que está ao lado de x ao quadrado. Aí você bota aqui, ó, 1. Aí aqui, ó, uma raiz é 2 e a outra é 3. Aí você bota aqui, ó, x menos 2 e x menos 3. Se vocês desenvolverem isso aqui, vocês encontrarão x ao quadrado menos 5x mais 6. Próximo exemplo. Agora eu vou fazer um com a igual a 2, ó. Aquilo que está ao lado de x ao quadrado. Quando você resolver essa função do segundo grau, ou seja, achando suas raízes, você vai encontrar 2 e 2. Olha o detalhe importante. Se é 2 e 2, é uma raiz dupla. Ou seja, delta foi zero. Neste momento,
você entende por que é que quando delta é igual a zero eu tenho que considerar a raiz duas vezes, porque senão eu não consigo escrevê-la na forma fatorada. Então, de novo, quando você resolver uma função de segundo grau e encontra delta igual a zero, aquela raiz que você encontrou, ela passa a ser uma raiz dupla. É como se ela existisse duas vezes. Por isso que eu repeti, ó. x1 é 2 e x2 é 2. Por que é que eu tenho que repetir? Porque quando eu escrevo na forma fatorada, ó, x menos 2 e desenvolvo, eu chego a isso aqui, ó. 2x ao quadrado menos 8x mais 8. Então, em resumo, a partir de agora, delta igual a zero. Eu sei que só é um valor de x que anula a função, mas do ponto de vista de forma da função, é necessário repetir essa raiz, por isso que ela é chamada de raiz dupla. Na sua forma fatorada, essa raiz que você encontrou tem que aparecer duas vezes. Ó. Apareceu ó, x menos 2 e ela de novo x menos 2. Então, quando você desenvolve, você encontra a função que dá origem à raiz 2, ou seja, a raiz dupla 2, 2 e 2. Não é legal? Muito bem. Quais são os significados de cada coeficiente? Você sabe que uma função de segundo grau ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Quais são os significados de cada coeficiente desse? Vamos anotar. Primeiro coeficiente, o coeficiente A, famosíssimo. Se a concavidade da parábola é para cima, o A é maior que zero. Parou um pouquinho. Talvez você fique se perguntando por que é que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. A explicação disso só pode ser dada lá em parábola, no nosso post de Geometria Analítica 4, na parte de cônicas. Lá, inclusive, nós demonstramos que a forma tem que ser de uma parábola. Então, por enquanto, vamos aceitar que uma função quadrática, ou seja, função de segundo grau, o gráfico dela é uma parábola que tem concavidade. Se o A, aquilo que está ao lado de x ao quadrado é positivo, a nossa concavidade é para cima. Se o A for negativo, a nossa concavidade é para baixo. Então, por exemplo, nesses dois casos anteriores, o A aqui é 1 e o A aqui é 2. Em ambos os casos, nós teríamos esse caso aqui. Ó. A concavidade seria para cima. O que significa um valor maior ou menor do A? Isso é muito importante, tá? Alguns livros não enfatizam isso, mas pode ser que o nosso Enem queira saber se o aluno tem ideia desse comportamento do A. Então é assim, ó, maior valor do A, mais fecha a parábola. Então comigo, ó, A pequeno, parábola muito aberta. A grande, a parábola vai fechando. Quanto maior o valor do A, a parábola vai fechando. Legal, né, Carlão? É isso aí, ó. O maior valor de A, em módulo, hein? Também seria verdade. Por exemplo, o A-3 em módulo é maior que o A-1. Ou seja, você esquece o sinal e olha só o valor do A. Menos 3 e menos 1. Qual é a mais fechada? Menos 3. Esquece o sinal. Maior módulo de menos 3 é 3. Módulo de menos 1 é 1. Mais fechada significa maior valor de A. Então eu trago alguns exemplos para você. Olha a parábola 3x ao quadrado. Ó. O valor de A é 3. Olha como ela está fechada. Ó. Agora se eu faço A igual a 1, já está um pouquinho mais aberta. Se eu faço A igual a 1 meio, mais aberta ainda. E aqui embaixo eu coloquei o A negativo, ó, menos x ao quadrado, que evidentemente tem que ter a mesma direção, apenas foi projetado em relação a yx ao quadrado. Então não esqueça, maior valor de A significa que a parábola fecha mais. Por isso que 3x ao quadrado é mais fechada que x ao quadrado. Sobre o coeficiente B, importantíssimo. Olha só o que eu vou lhe dizer. O coeficiente B, que muita gente não dá valor, é o que vai ser decisivo na construção dos gráficos ao longo de todas as nossas questões desenvolvidas aí abaixo. Então prestem atenção sobre o B, importantíssimo. Olha só, se o B é positivo, a nossa parábola corta o eixo y subindo. Preste atenção, o valor de B aqui, 2, não é mostrado na parábola, isso não importa. O que importa é, se ela é positivo, ela corta subindo. Atenção de novo, câmera foca aqui, ó. Cortou subindo, B positivo. Se cortou o eixo Y, descendo, B negativo. E se o vértice da parábola estiver cortando o eixo Y, atenção, o vértice da parábola estiver cortando o eixo Y, ou seja, ela não está subindo nem descendo, ela está exatamente no ponto de retorno, ou seja, B igual a zero aqui, B igual a zero aqui. Então olha que legal, cortou subindo, B positivo,
cortou descendo, B negativo. E se o vértice cortar exatamente o eixo Y, B é 0 aqui e B é 0 aqui. Perfeito. Não é legal? E o nosso querido C? Esse sim, ao lado do B, tem uma importância enorme. O C, gente, é sempre onde corta o eixo Y. Ei, eu vou dizer de novo. Preste atenção, meu querido. Onde corta o eixo Y, naquele ponto é o C. Que coisa fantástica. Então, olha aqui, ó. Cortou aqui. Digamos que foi no 3. C igual a 3. Obviamente o C é positivo, porque está acima do eixo X. E se ele cortar abaixo do eixo X? Olha aqui, ó. C, por exemplo, menos 4. C negativo. Então, onde corta o eixo Y é o C. Cuidado para não se atrapalhar. De novo, o B cortou subindo positivo, cortou descendo negativo. O vértice cortou o Y, B igual a 0. O C não tem nada a ver com subir ou descer. O C é o ponto onde corta, independente que suba ou desça. Então, cortou aqui, ser positivo. Cortou aqui, ser negativo. Fiquei curioso agora. Nessa parábola aqui, eu sei que o C é positivo. Beleza, porque cortou no eixo Y. E o B? Parabéns. Negativo. Por que o B é negativo? Porque está cortando descendo. Atenção. B negativo, cortou descendo. E aqui, ó, o C é negativo, eu sei. Mas olha só, o B cortou descendo de novo. B cortou descendo negativo. E em ambos os casos, A positivo. Então lembre, o A com cavidade para cima, positivo. Com cavidade para baixo, negativo. O B cortou o Y subindo, positivo. Cortou o Y descendo, negativo. E o C é o ponto onde ela corta o Y, independente que suba ou desça. Beleza? Muito bem. E agora um resumo geral, em que a gente vai comparar o delta, quando é positivo, igual a 0, menor ou igual a 0, com os coeficientes A, B e C. Vamos comigo? Legal! Talvez a parte mais importante da parte teórica, não é verdade? Então vamos comigo. Nos 3 casos de cima, A positivo. Nos 3 casos de baixo, A negativo. Por que nos 3 casos de cima, Carlão, o A é positivo? Porque a concavidade está para cima. Por que nos 3 casos de baixo o A é negativo? Porque a concavidade está para baixo. Vamos ver o delta agora. Lembre, delta maior que 0. 2 raízes diferentes. O que é que isso significa? Que corta o eixo X 2 vezes. Porque você sabe, raiz é aquilo que corta o eixo X. Porque o Y é 0. Y é 0 quando corta o eixo X. Então agora eu tenho, ó, 2 raízes, delta positivo. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Uma raiz, delta igual a 0. Nenhuma raiz não cortou o eixo X, delta menor que 0. Então, de novo, cortou em 2 pontos o X, delta positivo. Cortou em um ponto, delta 0. Cortou em nenhum ponto, delta menor que 0. A mesma coisa acontece aqui para baixo. Delta positivo cortou em 2 pontos. Delta igual a 0 cortou o X em apenas um ponto. E o delta menor que 0 não cortou o eixo X. Então veja como é simples. O delta diz em quantos pontos a parábola corta o eixo X. Se o delta for positivo, corta em 2 pontos. Se o delta for igual a 0, corta em um ponto. E se o delta for menor que 0, não corta em nenhum ponto. Tá? E o C? CO, nesse caso seria positivo, nesse caso positivo, nesse caso positivo. Aqui, ó, o C é 0, o C negativo e o C negativo. E o pé de bola? Cortou descendo, B negativo. Cortou descendo, B negativo. Cortou descendo, B negativo. Cortou descendo, B negativo. Se cortar subindo, B positivo, B positivo, B positivo. Fácil demais, né? A análise de A, B e C é extremamente importante. E em todos os nossos exercícios a gente vai estar fazendo referência a essas 3 letrinhas. A, B e C e evidentemente o delta também, tá? E agora chegamos àquele ponto que tem mais aplicabilidade prática. Porque a maioria dos exercícios de função quadrática envolve valores máximos e mínimos de funções. Que esses modelos matemáticos são usados na economia, em várias áreas do conhecimento. É o vértice da função. O vértice da função nós vamos chamar de x do vértice e y do vértice. E o que é o vértice da função? É exatamente aquele ponto de coordenadas em que a parábola muda o sentido. Ela vem descendo, depois sobe.
ou ela vem subindo, depois desce. Ou seja, quando A é positivo, ela tem um ponto mínimo. Sim, porque A positivo significa dizer que ela vai ter um valor mínimo. E A negativo significa dizer que ela tem um valor máximo. Em ambos os casos, esse ponto de valor mínimo para A positivo ou de valor máximo para A negativo é calculado do mesmo jeito. Qual é a formulazinha? X do vértice menos B sobre 2A. Conheceu B, conheceu A, achou o X do vértice, determinou esse ponto aqui. Y do vértice, achou o delta, aí faz menos delta sobre 4A. E uma observação extremamente importante que pode nos ajudar em exercícios específicos. O X do vértice nada mais é do que a média aritmética das raízes. Quando você conhece uma raiz e conhece a outra raiz, tirou a média, achou o X do vértice. Então, de novo, o que é o X do vértice? É a média aritmética das raízes. Perfeito? Muito bem. E um caso muito especial que o aluno tem que tomar muito cuidado. É o caso, gente, em que o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, acontece algo muito legal. O y do vértice é zero. Lógico. Por quê? Porque o vértice está cortando o eixo x. Lembre, só existe uma raiz. Então o y do vértice é o toque daquela raiz. Ou seja, y do vértice é zero. Até porque, ó, se delta for zero, y do vértice vai ser zero. Porque se eu fizer menos zero sobre 4A dá zero. E o x do vértice? X do vértice é interessante. Só existe uma raiz. Então, onde tocou o x é a própria raiz. Então, olha que coisa interessante. O caso do delta igual a zero é extremamente significativo. O delta igual a zero significa dizer que a parábola está tocando em apenas um ponto do eixo x. Em estudos mais avançados, a gente pode dizer que a parábola é tangente ao eixo x. Então, lembre, x do vértice é a própria raiz quando o delta é zero. E o y do vértice é zero. Então, as coordenadas do vértice, quando o delta é zero, correspondem à raiz, que é o x do vértice, e o y do vértice é zero. Tá? Tá bem claro isso para você? Delta zero cortou apenas em um ponto o eixo x, e lá o x do vértice é a própria raiz. Eu vou dar um exemplo agora geral, em que nós vamos determinar raízes, x do vértice, y do vértice, conversar sobre o A, conversar sobre o B e conversar sobre o C. Considere esse exercício o exercício mais importante da nossa parte teórica, porque ele é um exercício geral para você, tá? Então, qual é a função que eu escolhi? Eu escolhi a função y igual a x ao quadrado menos 1. Eu queria que você comigo fosse me dizendo quem é o A. O A é aquilo que está ao lado de x ao quadrado. O A é 1. Quem é o B? O B é 0. E quem é o C? Menos 1. Então, de novo, A é quem está ao lado de x ao quadrado, é 1. O B é 0 e o C é menos 1. Eu escolhi alguns valores de x quaisquer. Na realidade, eu quis construir também o gráfico para você. Eu fui atribuindo valores quaisquer de x. E observei que quando x for menos 1, o y é 0. E quando x for 1, o y também é 0. Então, é exatamente as raízes. Ó. Quando x é menos 1, o y é 0. Quando x é 1, o y é 0. E quando x é 0, o y é menos 1. Ó. Que vai corresponder ao vértice. Você sabe me dizer, porque eu tenho certeza que quando x é 0, eu tenho exatamente o vértice lá? Parabéns. Porque você lembra que quando B é 0, a parábola, o seu vértice corta o eixo y. B0, parábola corta o eixo y. Volta um pouquinho aí o seu slide e verifica lá o B. E vê se não é verdade isso. B0, o vértice está cortando o eixo y. É por isso que esse ponto aqui corresponde ao vértice. Mas, vamos esquecer um pouquinho essa tabela e vamos determinar tudo através das equações. Vamos descobrir as raízes, menos 1 e 1, e vamos descobrir o vértice 0 e menos 1. Vamos fazer isso. Olha aí a nossa função novamente. X ao quadrado menos 1, A é 1, por isso que a concavidade é para cima. Parabéns! B é 0, já sabemos que ela corta lá no eixo y, e o C é menos 1, ou seja, corta no menos 1. Então olha que legal, A positivo com cavidade para cima, B é 0, cortou no eixo y, e C é menos 1, quer dizer que é abaixo do eixo x. Muito bem. Tá aí as raízes, delta é b ao quadrado menos 4ac, delta é 4, já fiz a continha, ó, só fiz substituir aqui.
Achei as raízes, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, acompanhe comigo, ó. B é 0, o delta é 4, fica a raiz de 4, 2 vezes 1. Então ficou mais ou menos 2 dividido por 2. Como tem duas raízes, já que o delta é positivo, uma das raízes é o quê? Mais 2 sobre 2 dá 1, e a outra, menos 2 sobre 2, menos 1. 1 e menos 1 são as raízes. Exatamente aqui, ó. 1 e menos 1 são as raízes. Vamos ver agora o vértice. X do vértice. Você já sabe que o x do vértice tem que ser 0, porque o b é 0. B é 0, x do vértice é 0. Então x do vértice, menos 0 sobre 2 vezes 1, x do vértice é 0, como eu já suspeitava. B 0, x do vértice é 0. Por isso que o vértice está onde corta o eixo y, tudo vai se encaixando. E o y do vértice, menos delta sobre 4a, menos 4 sobre 4 vezes 1, y do vértice é menos 1. Então as coordenadas do vértice, 0 e menos 1. Então está aí a comprovação do nosso gráfico, raízes menos 1 e 1, e o y do vértice. E o x, as coordenadas do vértice, desculpem, 0 e menos 1. Perfeito. Não é isso aí, gente? Muito bem. A forma canônica da função de segundo grau, a demonstração da forma canônica é a própria demonstração de como você achar as raízes, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Os cálculos envolvem completar quadrado e não é o foco do nosso Matemática para o Enem. No entanto, eu vou deixar detalhado toda a demonstração para você, com mais calma, ir anotando, tá? Eu vou focar só em alguns pontos. Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos inicialmente a função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, colocamos a em evidência. Quando eu coloco a em evidência, gente, o que é que eu faço na sequência? Eu pego ax ao quadrado dividido por a, fica x ao quadrado. Bx dividido por a fica ba sobre x. E c dividido por a fica c sobre a. Na sequência, o que é que eu faço? Eu completo os quadrados. É exatamente isso que eu não vou tecer maiores detalhes. Lá em geometria analítica, na parte de cônicas, nós vamos explicar isso em detalhes, tá? Então, quando você desenvolve toda a função de segundo grau, acontece um lance muito interessante. Em um determinado momento, aparece b sobre 2a e b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Mas isso é exatamente o x do vértice e o y do vértice. Ou seja, é possível, partindo da formulação da função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, chegar à famosíssima forma canônica. O que é a forma canônica? É uma maneira de escrever a função do segundo grau, conhecendo-se o seu vértice, o x do vértice e o y do vértice. Então o que é que a gente faz? O y é a, que multiplica x menos x vértice ao quadrado mais y do vértice. Essa é a forma canônica. Então preste atenção. Eu queria que você anotasse isso, que é extremamente significativo para a gente discutir. A forma canônica y igual a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Vamos tentar entender essa forma canônica. A forma canônica será bastante útil para determinar a lei de formação de uma função quadrática quando se conhece o vértice e um ponto qualquer da função. Pois, a partir da forma canônica, determinamos o coeficiente A. Então preste atenção. Você está fazendo uma questão em que você conhece apenas o vértice e um ponto qualquer. Pois acreditem, a partir do vértice e de um ponto qualquer, você pode descobrir a lei da formação da função quadrática da função de segundo grau. Vamos comprovar isso. Só lembrando, a forma canônica y igual a A, que multiplica x menos xy ao quadrado, mais y. Na realidade é xv. Isso aqui é x do vértice, isso aqui é y do vértice. Corrige aí, gente. X do vértice e y do vértice. E aí o exemplo que eu quero dar é baseado no que eu já tenho, no exemplo aí da função. Então o que foi que eu fiz? Ó? Seja o vértice 0 e menos 1, vamos voltar àquela função inicial, ó, 0 e menos 1, e a outra coordenada 2 e 3. Qual é a função que eu estou trabalhando, gente? Essa daqui, ó. É exatamente a mesma função, que ela é dada por x ao quadrado menos 1. Eu quero mostrar que realmente você vai encontrar isso aqui. Só que vamos imaginar que você só conheça o vértice 0 e menos 1 e um ponto 2 e 3. Aí o que é que eu faço? Se y é 3, o x é 2. E se o y do vértice é menos 1, o x do vértice é 0. Então o que foi que eu fiz? Ó? Ponto 2 e 3. Y é 3, x é 2. Vértice. X do vértice é 0, y do vértice é menos 1. Então eu vou substituir na forma canônica. Veja, eu vou encontrar lá, que eu conheço um ponto qualquer, xy, e o vértice, x vértice, y vértice. Então substituindo, ó, y é 3, x do vértice é 0. X é 2, y do vértice é menos 1. Ou seja, eu peguei o ponto 2 e 3, quando y é 3,
x é 2. Quando x do vértice é 0, y do vértice é menos 1. Mais uma vez, isso aqui é um v de vértice. Então, ficamos que 3 é igual... Quanto é 2 menos 0? 2 ao quadrado, 4. 3 é igual a 4a menos 1. Quando você desenvolver isso aqui, você encontra que a é igual a 1. Se você tem o valor de a e o vértice, 0 e menos 1, você consegue descobrir a lei de formação. Então, veja que legal. Com o vértice e um ponto, você acha a. Então, vamos lá comigo. Ó. Achei a. Então, fica y igual a 1, que multiplica x menos 0 ao quadrado mais menos 1. Fazendo isso aqui, ó, desenvolvendo, eu vou ter que y é igual a x ao quadrado menos 1. Realmente, essa é a lei da formação dessa função, como já sabíamos, dada por x ao quadrado menos 1. Então, de novo, tendo o vértice e um ponto, acho a. Com a e o vértice, eu encontro a lei da formação da função. Isso pode ser extremamente útil em questões em que é dado a você o vértice e pede-se a função quadrada, ou melhor dizendo, a lei de formação dela, ok? Muito bem. E a simplificação de funções quadráticas é uma coisa que está pegando muitos alunos. Eu quero que você preste muita atenção agora, tá? Olha só, em algumas questões é comum simplificarmos uma função para acharmos as raízes. Por exemplo, imagine que eu tenho uma função qualquer dada por 2x ao quadrado menos 2. Vamos resolver essa função sem simplificar. Quando você resolver, você vai encontrar raízes menos 1 e 1, x do vértice 0, y vértice menos 2. Como é que você vai resolver? Exatamente do mesmo jeito que eu fiz essa daqui, ó, fazendo os mesmos cálculos. Então você vai encontrar os seguintes valores, ó. Raízes menos 1 e 1, x do vértice é 0, y do vértice é menos 2. Só que agora eu vou pegar essa função e vou simplificar. Você diz assim, ah, tá complicado demais, eu vou simplificar. Eu posso? Vamos ver. Eu dividi por 2. Quando eu simplificar, gente, eu encontro x ao quadrado menos 1. Observe que x ao quadrado menos 1 é exatamente essa função que eu já tenho tudo sobre ela. Então agora, ó, quando eu simplifiquei, eu encontrei x ao quadrado menos 1, e que, como já vimos, as raízes são menos 1 e 1, x do vértice é 0 e y do vértice é menos 1. Então você já viu o que aconteceu. Ao simplificar, as raízes não mudam. O x do vértice não muda. Mas o y do vértice vai mudar. E a mudança do y do vértice vai alterar o valor mínimo se o a for positivo, ou o valor máximo se o a for negativo. Então, cuidado. Simplificando uma função, você altera o valor mínimo ou máximo dela. Muito cuidado com isso. É exatamente essa observação. Perceba que, embora as raízes da função sejam as mesmas de fx, mantém-se o x do vértice, mas altera-se o gráfico, que o y do vértice fica dividido por 2. O mesmo número que eu simplifiquei. Alterando-se assim o valor mínimo. Carlos, isso quer dizer que eu não posso fazer? Não, não significa isso. Significa o seguinte: quer simplificar? Simplifique. Agora veja. Se você simplificou dividindo, por exemplo, por 5, e seu y do vértice deu 2, então a função original, você precisa pegar o y do vértice, que você encontrou 2 pela simplificação por 5, e voltar. Ou, em outras palavras, ao simplificar por algum número, digamos 5, encontrou o y do vértice, você precisa pegar esse y do vértice e multiplicar pelo número que você simplificou. Então, se o y do vértice na função simplificada der 2, de uma divisão por 5, você multiplica por 5 e diz que o seu y do vértice na realidade não é 2, é 10. É isso que você tem que fazer. Então, cuidado. Simplificar pode, mas o y do vértice, o resultado que você achar na simplificação, tem que multiplicar pelo número que você simplificou. Raízes de x do vértice permanecem as mesmas coisas, tá? Então, numa questão para achar raiz, lógico que você pode simplificar. Está achando só as raízes, não precisa fazer nada. Pode ser uma gigantesca. Simplificou, as raízes dela é a mesma da função original. Tá claro isso aí? Muito bem. E aí, para comprovar isso aí, ó, eu botei uma função ao lado da outra. Ó. O que está de preto é a função x ao quadrado menos 1. E o que está de vermelho é a função 2x ao quadrado menos 2. Então, de novo, o que é que está de preto? X ao quadrado menos 1. A função que nós já tínhamos encontrado inicialmente. O que é que está de vermelho? A função 2x ao quadrado menos 2. Então, observe. Tanto a preta como a vermelho passam pelas mesmas raízes. Tem o mesmo x do vértice. Mas olha o y do vértice da vermelha
é diferente do y do vértice da preta. Ou seja, na função x ao quadrado menos 1, o vértice é 0 e menos 1. E na função 2x ao quadrado menos 2, o vértice é 0 e menos 2. Então, vejam, o y do vértice altera quando você simplifica. Tá? Então, cuidado com isso. Ok? E fica o registro. E outra coisa muito importante. Você viu que a vermelha é mais fechada que a preta? Com certeza. Porque a preta é x ao quadrado menos 1. Quanto é que é o A? 1. E na vermelha, quanto é que é o A? 2. Então, maior A, mais fechada. Então, olha que legal. O A sendo maior, fecha mais. Então, se a preta era assim, a vermelha fica mais fechada. A vermelha e a preta são funções em que eu simplifiquei uma da outra. Então, fique ligado a esse detalhe aí, tá? E veja, o y do vértice da preta é menos 1 e o da vermelha é menos 2. Então, o que é o da vermelha? 2x ao quadrado menos 2, que é o gx. Quando eu simplifiquei por 2, o y do vértice dela deve ser dividido por 2. Então, é por isso que o y do vértice da vermelha, que é menos 2, quando eu dividir por 2, ó, daria o y do vértice da preta, que é menos 1. Por isso que eu disse, se simplificou por 2, o y do vértice também fica dividido por 2. Tá bom? Interessante demais isso aí, não é? O estudo do sinal, ele é curioso só para o aluno saber se o valor da ordenada y é positivo ou negativo. Então, olhem bem um pequeno exemplo. Estudar o sinal de uma função é estudar o sinal de y segundo os valores de x. Para isso, basta esboçar o gráfico em relação ao eixo x. Eu estou dando aqui a função x ao quadrado menos 4x mais 3, onde o a é 1, o b é menos 4 e o c é 3. Quando você desenvolver isso, você vai encontrar que as raízes são 1 e 3. Está aqui as raízes 1 e 3. Você sabe que o a é positivo, o a é 1. Então a concavidade dela é para cima. Ó. E olha que coisa curiosa. Ó. C é 3. Ela corta no C, 3. E o B é negativo, ó, descendo, corta, descendo. Interessante, ó, B é negativo. Então o que é que acontece? O y vai ser 0 nas raízes, né? Se o y é maior que 0, é porque isso vai acontecer à esquerda de 1 e à direita de 3. E o y vai ser negativo entre 1 e 3. Teremos uma aula especificamente sobre isso, que é na parte de funções gerais, onde nós vamos fazer o estudo de sinal de várias funções, tá certo? Muito bem. E aí a gente vai começar a nossa bateria de exercícios. Então, o que é que eu sugiro? Dar uma revisada muito forte nessa teoria e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso primeiro exercício.